Pessoal, mais uma vez estou aqui nesse vídeo. Gente, perdoe, gente, se eu mexer muito no cabelo, porque aqui tá muito calor. Se eu ligar o ventilador, não vai sair aqui o áudio direito para vocês. Então, gente, eu vim falar aqui hoje sobre chamado. Você conhece o seu chamado? O que Deus quer na sua vida? Então, vamos lá. Então, gente, eu vou contar a minha história, né? Porque eu ainda sou um pouco leiga ainda nesse assunto. Então, antes de eu saber o meu chamado, o que Deus queria ministerialmente na minha vida, eu vou contar lá atrás. Deus, ele dá pistas, vamos dizer pistas na vida da gente, mas lá atrás a gente sabe, a gente não percebe. Então, hoje eu, que já sei, né, o que Deus quer na minha vida, o chamado dele na minha vida, aí hoje eu volto lá atrás e eu lembro, sabe, de tudo que Deus, que passou na minha vida e, sabe, que me direcionou o que Deus quer na minha vida. Então, esses dias eu estava vendo um vídeo de um pastor que ele falava assim: quem realmente tem um chamado de Deus na sua vida, ele sabe, ele reconhece. Lá no fundo ele sabe. Então, isso também aconteceu comigo. Quando eu era mais nova, tava, sabe, indo numa religião aí, não vou falar aqui qual religião que é. E aí, sabe, tudo que eu aprendia nessa religião, em estudo, eu ia nas minhas amigas, corria lá para ensinar para elas, ou seja, já pregava para elas o que eu aprendia, sabe? Aquilo ali me dava uma emoção, me dava, não sei te dizer, me dava uma coisa boa assim dentro de mim, sabe? E ali atrás, assim, já, sabe, já era uma pista de Deus na minha vida. E eu sempre fui uma pessoa, vocês vão dar risada de eu contar, que eu sempre soube que eu não era desse mundo, sabe? É como se eu soubesse que tinha algo a mais, algo além na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa assim, eu saía, me divertia com meus amigos, ia para churrasco, eu ia para festas. E aí, quando eu chegava em casa, me batia um vazio, me batia uma tristeza, sabe? Como se eu soubesse que não era para mim estar ali. E o que eu estava fazendo, sabe? Não era o que Deus queria na minha vida. É difícil explicar, gente, só passando para saber, sabe? Às vezes eu me pegava assim, sozinha, eu olhava para o céu, e aí eu pensava, nossa, sabe? Eu sentia que tinha algo grande na minha vida, né? Mas aí depois de adolescente, sabe? Eu sempre fui uma pessoa assim, vou falar na área espiritual, que eu sentia as coisas, sabe? Sentia coisas espirituais, assim, tanto pro lado mal como pro lado bom, sabe? Eu via vultos, eu sentia as coisas perto de mim, eu sempre fui um pouco sensitiva, sabe? E, sabe, eu conheci uma pessoa e aquilo ali eu já sabia se aquela pessoa, assim, era uma pessoa, sabe, verdadeira ou não comigo. Sempre fui assim, e eu achava que era normal isso na minha vida, né? E aí, depois de, assim, mais velha, assim, sabe, depois, antes de estar casada com meu marido, eu já tinha ali sonhos, visões, e acordada, gente, as visões que eu tinha. E aí eu lembro uma vez que no meu trabalho eu comentei com uma mulher, e aí ela falou assim pra mim: ai, menina, você tem que ir num lugar aperfeiçoar e sair, sabe? Queria me levar pra essas igrejas espíritas, sabe? Aí eu não fui, morria de medo dessas coisas. Mas, sabe, lá atrás, ou seja, Deus já estava se comunicando comigo. E no outro vídeo eu falei sobre isso. Que Deus, eu já ouvia, sabe, o Espírito Santo falar comigo. Em várias decisões da minha vida, eu escutava aquela vozinha: ó, faz isso, não faz aquilo. Então, eu sempre fui assim, sabe, como é que fala? Ai, é difícil explicar, sensível à voz de Deus, né? E aí agora, depois de cristã, convertida, que Deus, conforme eu busco, conforme eu oro, eu busco a Deus, eu leio, eu estudo a Bíblia, vou na igreja, tô servindo a Deus.
Deus começa a se revelar mais a nós, conforme a gente está buscando Ele. E aí Ele vai dizendo para nós qual é o propósito que Ele tem sobre a sua vida. E aí Deus começou a usar pessoas. Primeiro, gente, eu comecei a ter sonhos, comecei a ter visões, sabe? Que nem eu vou contar aqui agora. Eu passei por um problema sério de saúde. Ainda estou ainda. E aí eu sonhava assim, sabe? Eu na frente de uma igreja, contando meu testemunho, que Deus me curou. Isso. Só que de repente eu me via pregando, sabe? Numa igreja enorme. E não foi uma vez só, foi várias vezes. E aí Deus já estava se comunicando comigo, já estava mostrando para mim o chamado dele na minha vida. E aí Deus começou a usar pessoas, porque Deus é assim. Quando Ele mostra uma coisa para você, Ele confirma, Ele usa pessoas para confirmar. E aí Deus começou a usar pessoas para confirmar na minha vida o que Ele queria na minha vida. E aí Ele começou a usar pessoas para falar que Ele queria me atrás de um púlpito, que Ele queria eu levando a palavra de Deus, queria me usar como profeta. Então, é o que eu tenho para dizer para vocês. Às vezes, os seus dons levam você para o seu chamado. Ah, mas como assim, Thaisa? Que nem eu. Eu já tinha sonhos, eu já tinha visões. Então, já era sensível à voz de Deus, já ouvi o Espírito Santo falar comigo. Até antes de eu ser convertida. Então, era uma coisa que já nasceu comigo. O meu chamado era um chamado que veio desde o ventre da minha mãe. Deus já tinha um propósito na minha vida. Por isso que eu já tinha dons. Só que eles não se manifestavam porque eu não servia a Deus. Eu não estava na igreja, eu não estava buscando a Deus, entendeu? Eu não estava em propósito de oração. Então, quando eu me converti, isso só aflorou mais, entendeu? E aí eu comecei a ficar mais sensível ainda, comecei a ter mais visões, a ter mais sonhos, entendeu? E é isso. E aí Deus começou a usar pessoas para falar o que Ele queria na minha vida. Fiquei muito feliz, gente, porque foi uma surpresa para mim, sabe? Hoje eu sei que lá atrás eu sei que Deus já mostrava para mim, sabe? Mas agora, se eu tivesse no mundo ainda, eu estaria ali sem saber disso ainda. E aí Deus, gente, que eu tenho para falar para vocês, que Deus, Ele já dá sinais na vida da gente, o que Ele quer, o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Porque assim, gente, Deus, a gente não tá aqui à toa. Deus, Ele tem um propósito na nossa vida. Ele tem um chamado na sua vida. Você entendeu? O que Ele quer que você faça, que nem Ele teve na vida de Daniel, que nem Ele teve na vida de Jó, que nem Ele teve na vida de Abraão, que nem Ele teve na vida de Davi, que nem Ele teve na vida de Moisés. Ele tem um propósito, Ele tem um chamado. A gente não está aqui à toa para povoar o mundo. Aqui a gente está para ser separado o joio do trigo, entendeu? E fazer o que Deus quer nas nossas vidas, que é ganhar almas para Ele. E é isso, gente, que eu tenho para falar um pouco que eu sei, gente, a respeito da minha vida, tá? E é isso que eu tenho para falar para vocês. Espero que eu tenha ajudado. Beijos, fica com Deus. Tchau, tchau.